Estamos ao vivo, mais um podcast aqui no canal Felipezinho. E hoje a gente vai conversar sobre seguradoras, seguros, certificados digitais, tudo que envolve essa parte que parece burocrática, mas às vezes é uma coisa que é mais necessário do que a gente imagina. Hoje eu estou aqui com a Evelyn, com o Miranda e com o Denis, e a gente vai iniciar um bate-papo bem legal aí para trocar uma ideia a respeito de seguros, curiosidades e assim vai. Eu queria iniciar com o Denis, depois a gente segue o fluxo. Como que começou a trabalhar com seguros? Como que foi a tua vida, o início na questão de trabalhar nesse segmento? Como que chegamos até aqui? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o Felipe. A minha história começou em 2007, quando eu comecei a estagiar em uma corretora de seguros, na Energia Corretora de Seguros. Ele era meu vizinho. E aí comecei na parte administrativa, fazendo toda a parte de cotação, endossos, transmissão de propostas, fazia toda a parte burocrática do seguro, vamos dizer assim, né, operacional. E aí em 2013 fiz o curso de corretor de seguros, vindo a passar para a parte comercial do ramo de seguros. E em 2017 foi o ano que eu já era amigo do Miranda de infância, né? E onde ele já era meu cliente, meu segurado, trabalhava no banco. Era bancário, E aí foi onde a gente começou a conversar para montar a corretora de seguros, no ano de 2017. Então, essa foi a minha caminhada no ramo de seguros. E a partir de 2018 foi quando a gente montou a corretora. E aí conseguimos realizar o nosso sonho aí de empreender. Quase 7 anos. Mercado. Exatamente. Já fazem 7 anos. Quase 8, né? E aí depois veio a parte a história do Miranda aí, que daí ele vai falar um pouquinho de como foi a trajetória dele, né? Até nós montar a corretora. Boa tarde a todos, né? Miranda, falar um pouquinho aí do nosso início, né? E particularmente do meu, né? Eu, com 18 anos, iniciei minha jornada profissional trabalhando no comércio, como balconista no Nival do Comércio de Malhas, né? Eu sempre falo que ali foi a minha primeira escola, né? E é algo que eu tenho bastante orgulho aí e tenho certeza que tem muito disso no restante da minha jornada, né? O que a gente foi construindo. Depois da Nivaldo Malhas, eu trabalhei em instituições financeiras. Eu entrei junto ao Banco Bradesco, onde entrei como sócio praticamente maior aprendiz, fazendo parte de Office boy, coisa do tipo? Não? Isso, e aquele posso ajudar? Quando tu vai ficava no na banco agência, ali. Eu ficava ali a gente fala de colete ali na frente. Foram 7 anos de Banco Bradesco. Iniciei, como eu falo, o posso ajudar e finalizei minha trajetória como gerente de contas pessoa jurídica. Legal. Na época saí do Bradesco e dentro do Bradesco eu fui todos os cargos, né? Caixa, balcão de atendimento, abertura de contas, gerente assistente pessoa física, gerente pessoa física de alta renda, gerente assistente pessoa jurídica, gerente pessoa jurídica e encerrei minha trajetória migrando para o Banco Santander. Eu recebi uma proposta de um ex-gerente meu que havia também migrado para o Santander e atuei no Santander como gerente de contas Van Gogh, que é gerente de contas alta renda. Mas eu sempre falo, né, desde o meu segundo dia no Santander eu já tinha certeza que não era aquilo que eu queria para a minha vida como um todo, né? Sim. E desde então eu sempre fui buscando dentro do banco o que eu poderia aproveitar da minha expertise, da minha experiência, para poder empreender e ter o meu próprio negócio. E foi até um acaso, assim. No início eu tinha vontade de me tornar contador. Porque eu pensava, no Santander eu atendia muitos médicos. E como eu tinha já carreira na pessoa jurídica, como gerente de relacionamento, eu pensava, se eu tiver um bom produto, clientes eu vou arrumar, né? Então eu tinha essa visão, mas conversando com meus familiares, meu pai, minha mãe, e o pai falou, Guto, essa parte de contador, não sei se é muito a tua cara, porque
é algo mais técnico, né? Mais operacional, e eu te vejo com um perfil mais comercial. E entre uma conversa e outra, o Demis me manda a proposta de renovação do seguro, né? Tá. Aí a gente tratou, negociamos, eu renovei o seguro com ele e depois falei, Demis, me explica um pouco mais como que é o teu negócio, né? Porque eu tinha aquela visão de bancário que no banco a venda é menos consultiva, vamos assim dizer, né? Então eu falava, tá, mas tu vende seguro, não faz empréstimo, não faz operação de crédito, vende pelo benefício do produto mesmo. E ele sempre falava, sim, imagina, Miranda, tu faz, o teu pai faz, a tua mãe faz. Foi onde eu tive assim uma luz, eu falei, cara, eu acredito que é um segmento que dá para que nesse segmento eu possa eu possa me destacar e eu possa conseguir realizar o meu sonho de empreender, né? Porque eu sairia de uma instituição financeira que tem um nome muito forte, empreenderia, mas eu já iniciaria com todas as outras instituições do mercado segurador, também me dando esse amparo, né? Porque eu saio do banco, mas eu continuo vendendo Bradesco, Itaú, HDI, Porto. Te deu autoridade também, né? Porque, não, tu sabe os bastidores financeiros, de como funciona um banco. Querendo ou não, Bradesco Seguros, existem várias seguradoras. O próprio Santander vendia seguro, eu acho, né? Sim, vende também. Então foi uma conexão total, né? Perfeito. E dali começou a surgir a ideia e eu sempre ficava atiçando o Demis, né? Demis, vamos abrir uma corretora, vamos. E até que chegou o dia e a gente conseguiu dar start aí no nosso sonho, né? Como a gente sempre fala. E a Evelyn, como é que caiu de paraquedas aí? Como é que foi tudo isso? A minha trajetória começou em 2011, né? Saindo ali do ensino médio, logo já fui fazer estágio em uma contabilidade, que foi uma indicação, assim, do pai, né? Que isso, agora acho que tem que começar a trabalhar, vamos lá. Daí comecei de estágio nessa contabilidade, CETEC Contabilidade, e aí dali eu já fui trabalhar no cartório de imóveis, que era bem pertinho ali. Fiz uma entrevista, deu tudo certo, passei, fiquei ali 3 anos. E aí ali conheci o gerente do Bradesco Financiamentos e atendendo, né? Porque eu trabalhava na recepção ali como atendente ali no registro de imóveis. E aí atendi, então, ele gostou do meu atendimento e aí fiz o processo seletivo e trabalhei aí até 2019 no Bradesco Financiamentos. Não foi lá que conheci o Miranda, né? Já conhecia antes. E, pra quem não sabe também, a gente marido e mulher, somos casados. Então, em 2019, um pouco antes, já vinha o desejo de sair ali do banco, né? De fazer a sua história, né? Que viver o seu sonho. Então, veio esse desejo forte de sair do banco. Então, muita conversa com a família, com o Gustavo, na época namorado. E aí, eu já ajudava ali na DM Seguros, fazia emissão de notas fiscais. Os bastidores, então, estava sempre ali, né? Fazendo esses serviços administrativos, assim. E aí, até que eu precisava renovar o certificado digital mesmo sendo 2 sócios, apenas um precisa fazer o certificado digital. E que é aquele... pessoa física daí também, né? Sim, nesse caso, no caso, o certificado pessoa jurídica, mesmo tendo 2 sócios na empresa, apenas um pode fazer com apenas um, que é aquele que está cadastrado na Receita Federal, no caso era o Miranda. E aí a gente precisava renovar o certificado da DM Seguros, se eu não conseguiria emitir a nota fiscal, né? Porque quando vem esse certificado não consegue emitir nota. E aí eu atrás dele, e aí na conversa a gente falou, será que não tem nenhuma empresa que venha fazer o certificado aqui? Ele, né? Me cobrou, Evelyn, consegue uma empresa que venha, porque eu não consigo ir lá. Sim. Daí procurei, não encontrei, falei, não tem. E ali, coincidentemente, veio uma oportunidade desse assunto pro Demis, né, Demis? Foi isso? Aí eu tive um cliente, até foi um fato que ocorreu que surgiu esse assunto sobre a certificação. O meu cliente teve uma colisão lá em Florianópolis, na BR-101, sendo que um terceiro colidiu atrás dele. Aí peguei o contato do corretor do terceiro pra gente alinhar e agilizar tudo. E nisso, na ligação com o corretor do terceiro, ele... Demis, eu
trabalho com seguros, tem a corretora de seguros aqui em Florianópolis e também tem a certificação digital. A gente emite certificados, que é parecido com o seguro, renova todo ano, só que é uma assinatura digital e eu vejo que o processo é parecido com o seguro. Sim. Então, tu não tens interesse de produzir aí por aí na tua corretora? Na mesma época. Aí despertei, opa, vou comentar com meu sócio. Aí chamei o Miranda, Miranda, pá, ele comentou em certificado digital e tal, a gente tem que renovar o nosso, inclusive. Aí o Miranda pegou e já foi direto na fonte. Aí ele foi direto, aí... O assunto estava em alta, né? Exato. A gente precisava resolver o da empresa. E aí, então veio essa oportunidade, a gente abraçou, né? Nós três abraçamos e eu dei início... Eu digo eu porque eu fiz parte do atendimento, né? Tava na frente do atendimento. Mas a história inicia com nós três juntos. Isso, a gente... Em 2019. Quando o Denis conversou comigo sobre isso, falou, Miranda, o corretor aqui do terceiro me falou sobre certificado digital, a gente nem tinha conhecimento, né? Exatamente. Do tema. E como a gente também estava nessa vontade de fazer a migração da Evelyn, né? Porque a Evelyn trabalhava na Bradesco Financiamentos, que faz parte aí do grupo Bradesco, né? Diferente, vamos supor, do que eu fazia, que eu trabalhava na agência. Os horários dela era muito puxado, assim. Por exemplo, ela tinha que atender feirão de Dia das Mães. Lá tava ela no feirão, domingo, todos esses 30 graus. Aí, puxado, centro de eventos eu tava presente. 30 graus lá no centro de eventos, aquele negócio. E, assim, aos poucos, né, a gente, quando empreende, a gente tem a vontade, né, de poder estar construindo um futuro mais saudável, né? Ter mais liberdade de tempo financeira. Né? Perfeitamente, ter liberdade de tempo. E nós, como marido e mulher, quando ela ficava presa, automaticamente eu também ficava preso, né? E a gente sempre ficava, a gente tem que já uma válvula de escape. Algum negócio que a gente consiga prosperar. E quando teve essa oportunidade, eu já linkei. E como a gente tem mais vendedores, o que o outro corretor queria, que vamos supor, que eu fosse um vendedor dele, vamos assim dizer, né? Aí eu já falei, cara, para mim, para o negócio, para mim valer a pena, eu vou ter que ser a fonte, né? Não tem como estar abaixo de alguém. Aí a gente foi atrás da Solute, que é a empresa que é a nossa certificadora, que hoje a gente representa. Aí busquei todo o processo e nesse meio tempo a gente tratou do desligamento da Evelyn. A Evelyn saiu da Bradesco Financiamentos e a gente fez uma nova sociedade, né? Eu, Demis e Evelyn, para a parte da certificação. Fizeram essa transição daí para ela estar trabalhando full time junto com vocês ali nessa parte de certificação. Com a gente. E inicialmente, né, como o nosso foco o maior é corretora de seguros, a Evelyn que foi quem deu a cara a tapa, vamos assim dizer, né? Ela que estudou o processo, toda a parte operacional e a parte de botar a mão na massa. Nós entramos mais como sócio-investidores, disponibilizando também a nossa rede a nossa base de clientes para a gente poder fazer um trabalho... Sim, prospectário. Para fazer um trabalho em cima disso. E estamos aí já mais de 5 anos já com a certificação também. E é algo muito legal e que a gente tem muitos planos, assim, muitos sonhos para poder prosperar na parte da certificação também. Assim como a gente hoje já se sente muito contentes e muito felizes com o resultado aí que a DM Seguros já vem trazendo para nós. Eu sempre falo que eu acredito em sorte, mas a sorte ela caminha e corre atrás de quem está em movimento, né? Então, surgiu a situação de precisar fazer a certificação, surgiu a situação de um carro bater lá em Florianópolis, surgiu a situação desse contato de falar sobre isso. Então, eu não acredito que nada seja por acaso, né? Infelizmente, alguém teve que bater um carro, né? Mas as coisas acontecem quando a gente está caminhando de uma forma contínua, constante e querendo... E a gana, né? Eu vejo muita gana em vocês quando eu converso com vocês. Gana de fazer acontecer, gana de construir, gana de aumentar, de faturar. E acredito muito que as coisas não acontecem por acaso.
E vai surgir mais situações, oportunidades aí de portfólio para vocês, certeza. Uma coisa que eu queria falar com vocês, cara, que eu já vi muita coisa na minha vida de coincidência. Mas um carro pegar fogo na frente de uma seguradora é a primeira vez, cara. É verdade. E eu passei bem na hora da frente, cara. Eu falei assim, cara, isso é a maior ironia do mundo. Foi. Não. Que susto, cara. O que foi lá? Não. E outra, né? Pegou fogo e quase que causou uma tragédia. Por quê? Ele veio e o carro começou a pegar fogo. Em vez de ele parar no meio da rua, ele foi e encostou na frente da corretora e trancou os carros que estavam na frente dele. Aí a gente... Caramba, e agora? Se esse fogo se pega em outro carro... Que eram os nossos 3 carros. E aí eu olhei e falei... Gustavo, daí, como eu tava na frente, ele encostou, pegando fogo e bateu. Bem tranquilo, cara, assim, numa paz. O meu carro tá pegando fogo, será que vocês não querem tirar o carro ali? Do nada, assim. Nada. Daí eu olhei já o fogo já vindo assim do capô, né? Daí eu assim, Gustavo, e o meu carro tava bem mais perto do dele. Então assim, Gustavo, tire o meu carro, por favor. Daí ele desceu aquelas escadas, eu falei, pronto, agora vai tirar meu carro, né? Ele pegou e foi tirar o dele. Até porque se eu não tirasse o meu, não tinha como tirar o dela. E aí eu fiquei assim na porta, entro ou não entro no meu carro? Porque eu tava com muito... ele falou assim, o meu carro é a gás. Eu falei, meu Deus, vai explodir? Tira ou não tira o meu carro? E um posto de gasolina do lado, né? Ficou aqueles 30 segundos, eu tive coragem, entrei, tirei, depois a gente foi saindo, mas foi um aperto. Verdade, no fim ainda tivemos que ajudar ele com os extintores da empresa, né? Sim. A apagar o incêndio ali, depois chamamos o bombeiro, mas infelizmente ele não tinha cobertura no seguro por não ter contratado uma apólice, né? Mas... são coisas que acontecem que a gente, como diz outra, nunca vai acontecer comigo. E aconteceu na frente da nossa empresa. Sim. Os fatos que a gente sempre costuma alertar os clientes, que pode ocorrer um incêndio, um curto-circuito num veículo, na elétrica. Isso pode ocorrer, porque hoje em dia a maioria dos carros está cada vez mais tecnológico e eletrônico. Né? Então, o manual, aquele freio de mão que puxava, não tem mais. Agora é botão, exatamente. Então, a elétrica, ela está... pode ocorrer esses fatos que são o que a gente quer proteger, né? Sim. Dos nossos clientes. E eu sempre falo que tudo que a gente não quer usar é o seguro, né? Só que eu descobri com vocês, até sendo cliente de vocês, que o seguro pode ser usado de uma forma boa também, né? Principalmente na parte de, não somente de automóveis, mas a parte residencial, né, empresarial. Sim. Então, até pegando um gancho, né, que eu não sabia que poderia limpar minha caixa d'água de gás. Né? E vocês falaram, me comunicaram, eu liguei pro cara, em um dia. Claro, pode demorar mais tempo, mas em um dia ele tava lá limpando minha caixa d'água. Né? E hoje para limpar uma caixa d'água é 300, 400 reais. Então isso está incluso dentro de um seguro e muita gente não sabe. Exato, a gente... Eu sempre falo que existe o mito, né? Que o cliente fala pra gente assim... principalmente isso no seguro de automóvel. Miranda, eu pago o meu seguro há 10 anos e nunca utilizei, né? E a gente sempre fala brincando. Na verdade, tu nunca recebeu uma indenização. Mas a tranquilidade que o seguro te proporciona, né, diariamente, tu indiretamente está usando ela todos os dias. Né? Se quando tu chega para trabalhar, tu coloca o teu carro na rua, fecha ele e sai tranquilo, nesse momento você já está utilizando o seu seguro, né? A sensação de tranquilidade que ele te proporciona. E já nos seguros patrimoniais, residencial, empresarial, condomínio, além das coberturas propriamente ditas, incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, vendaval, roubo, existe algo que poucos conhecem, né? Que são os pacotes de assistências. Então, nesse formato que a gente comenta, né? Eu falo, eu vou te vender esse seguro e eu quero que tu utilize. Só que eu também não estou te desejando mal. Sim. Eu quero que tu use para uma limpeza de caixa d'água, um desentupimento, reparo de ar-condicionado, limpeza de caixa de gordura, esgoto, enfim, assim, existem inúmeras assistências. E isso já está incluso normalmente dentro dos pacotes. Não paga uma franquia por isso. Isso, não. Para a utilização de assistências, a gente não tem cobrança de franquia, né? Ele já, como a gente fala, está incluso no pacote. Né? Sim.
E é uma coisa de tanto valor que a maioria não sabe, né? Claro que os clientes da DM normalmente sabem porque vocês estão sempre comunicando, né? Mas a gente vê muita falta de, às vezes, de orientação, né? Dentro desse segmento. E isso é muito interessante, porque eu utilizo e acredito que o pessoal no dia a dia pode ter oportunidades e nem sabe. Exatamente. Falando um pouco do seguro residencial, eu tive a maior experiência que eu tive foi com a minha própria mãe. Porque eu falei, mãe, faz o seguro residencial, é um custo bem em conta. Acessível. Acessível, comparando com um de automóvel, né? E tem esses benefícios de assistência que são tudo mão de obras gratuitas para tu utilizar durante a vigência, que seria, vamos dizer, um marido de aluguel. Tem um eletricista, minha mãe queimou o chuveiro, daí ela, queimou o chuveiro, o que eu faço? Eu digo, mãe, vou acionar o eletricista, ele vai aí, vai fazer a troca do chuveiro gratuitamente. Mas como? Gratuito? Nem se acredita, né? Eu digo, não, mas vai ter cobertura, vamos utilizar. Daí comecei a utilizar. Aí, antes ela que limpava a caixa de gordura da casa dela, e eu vi aquilo lá, um cheirão e tal. Um caos, né? Ela já com 65 anos, ela fazendo força e carregando isso e aquilo, eu digo, mãe, vamos acionar a limpeza de caixa de gordura, agora que eu vi, tem na apólice e tal. Acionei, o cara foi lá, deixou limpinho, perfeito. Depois ela falou, Denis, agora o que tem mais pra gente usar? Daí eu falei, tem a limpeza de caixa de caixa d'água, vamos utilizar. Utilizamos, foi lá, limpou a caixa, sendo que ela nunca limpava a caixa d'água, em mais de anos, assim. Então, tava uma craca, assim, o cara bateu foto do antes e depois para mostrar para ela ver que realmente vale a pena esse benefício e é gratuito. Então, e às vezes a gente não tem ideia que uma caixa d'água suja faz. Né? Exatamente. E como a gente tem esses benefícios, a gente tem que levar até o cliente e mostrar para ele que ele pode utilizar durante a vigência. Tem dedetização, dependendo da assistência, porque tem assistência básica, intermediária e VIP. Então, dependendo da que tu contratar, vai ter mais benefícios. Tem até pet, vamos dizer, para levar o pet até o veterinário, que é uma assistência mais completa, né? Claro. A assistência que eles falam é com o prêmio pet, que daí disponibiliza serviços, né, de assistência até para os pets, que hoje, né, para muitas famílias são os filhos, né? Isso está ficando cada vez mais comum, né? As pessoas querem cada vez menos ter famílias grandes, né? Hoje, antigamente, a gente fala brincando, né? E hoje se proliferou, né? A questão de ter pet em casa e muita gente está... Sim. E o que eu comento sempre, né, com nossos clientes é a questão assim, o seguro residencial, se a gente fizer um comparativo e parar para analisar, ele é ainda mais do que nunca um investimento, né? Porque, vou dar um exemplo simples. Um seguro residencial, basicamente, com coberturas boas, vai te custar uns R$700 no ano, vamos assim dizer. Vamos lá, limpeza de caixa d'água, libera. Tem a prestação de serviço, que normalmente, se tu fosse contratar de forma particular, iria gastar uns R$300, R$400. Se tu solicitar, a gente tem direito normalmente a 2 acionamentos de encanador, 2 acionamentos de eletricista. E em cada um dos atendimentos, ele disponibiliza até R$250 de valor com utilização de mão de obra. Então, você bota R$400 uma limpeza de caixa d'água, 2 utilizações de encanador, 250 cada uma, R$500. Já dá 900. 2 eletricistas, mais 500. Se a gente solicitar uma limpeza de caixa de gordura, que também, se tu fores fazer de forma particular, vai te custar em média R$350, R$400. Só em 4 pacotes de serviços de assistência que eu mencionei, já vai mais de R$1.000 de mão de obra que tu pode economizar, né, em caso de necessidade. A gente está falando de coisas menores, né? E tudo isso e tu vai falar, mas por contratar eletricista é tranquilo também, né? Barato. Mas isso a gente tá falando das coisas menores. E sem contar as coisas maiores, que é incêndio, raio, explosão, que aí sim Isso, a gente história tá falando... fica... A história é outra, né? Vendaval. Eu desfrutei, entre aspas, né? Fiquei sem piscina, né? Sim. Mas queimou minha piscina na trovoada. Foi verdade. Deu o quê? R$8.000, né? R$8.000. R$8.000, acho que foi até pela Bradesco Seguros, né? Foi pela Bradesco Muito Seguros. rápido, sem estresse. Claro, precisou de um laudo, tudo, né? Sim. Daí foi comprovado que realmente foi queimado e
resolvido. Agora eram quase 8 mil reais que eu teria que tirar do meu bolso. E as pessoas, elas criam um negócio na cabeça de que o seguro é algo caro. E não é. Sim. E eu, por muito tempo, resisti em fazer seguro automotivo, residencial, até para empresa tem seguro. Porque eu achava que era caro. Na minha cabeça, não, deve ser uns 2 mil reais por mês, né? Daí depois que eu fui ver, cara, é muito acessível. É muito acessível. E isso acontece porque o pessoal baliza muito o valor do seguro patrimonial pelo seguro do automóvel. A pessoa pensa assim, o seguro do meu carro custa 100 mil reais. Sim. Eu pago 3 mil reais de seguro, 4. A minha casa que vale 1 milhão, vou me cobrar 20 mil reais por ano, né? Só que o risco do carro é muito maior. Sim, tu não pega a casa, bota nas costas andando. Exatamente. Mas o carro, tu tá aí pelo movimento, né? Essa cobertura que tu citou, chama danos elétricos. E o pessoal, os segurados, têm acionado bastante, assim. Essa oscilação de energia, né? Principalmente aqui no sul é muita trovoada, muito raio e... Então os aparelhos queimam mesmo e estão cobertos por essa... Isso e aqui na nossa região, como tem bastante dessa questão da oscilação climática também, se a gente analisa assim de uma forma mais macro aqui, a nossa região ela é afetada, muitas vezes ao ano por fenômenos climáticos e eu até comento e brinco assim com meus amigos, né? Eu falei, cara, eu não sei como que às vezes a gente acha que o seguro tu nunca usa, né? Mas se tu vê a quantidade de acionamentos que a gente faz, a quantidade de indenizações que a gente paga, se eu fizer um contraponto por aquilo que eu cobro de seguro e aquilo que eu entrego quando eu falo de indenizações, a conta nem sempre vai fechar. Então, assim, a gente tem muito acionamento. Por mais que a gente tenha bastante demanda também comercial, mas a gente aciona muito. E isso é gratificante para nós, né? Porque isso, eu falo, né? O seguro não é só pelo valor que eu pago, né? Mas cada indenização que a gente consegue finalizar, eu tô de forma indireta amparando, né, uma empresa ou uma pessoa física que teria um prejuízo. Eu estou devolvendo o poder de compra para ele poder movimentar a economia da região, movimentar o mercado, porque se esse cara vai ter o recurso pela seguradora para poder reparar esse dano que lhe causou, vai sobrar dinheiro para ele poder seguir a sua vida com naturalidade, sem que esse desastre tire o poder de compra dele e mexa na estrutura e nos planejamentos que ele tem para sua vida. E é nada mais triste, cara, do que, por exemplo, um carro que foi roubado e muita gente tá ali, 30 parcelas faltam ainda. Nossa, tu nunca mais acha esse carro, né? E quantos casos que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tipo, o cara, eu cancelei com uma seguradora e ia fazer, no que eu ia fazer, roubaram um carro. Então é muita coisa que a gente ouve. Até se vocês tiverem histórias que vocês sabem. Então, vou contar uma. Ontem eu estava num churrasco de amigos lá no Mampituba e até me veio uma lembrança do seguro patrimonial, que uma oficina lá em Morro da Fumaça pegou fogo e era segurada e tinha 500 mil de verba de incêndio. Então eu pensei comigo assim, né? Até comentei com meus amigos. A pessoa, o segurado, ele chegou a comentar com o Gustavo e tipo assim, se eu não tivesse seguro, eu iria me matar. Então olha que ponto o ser humano pode chegar caso ele não tenha um amparo financeiro. Por quê? O prédio era alugado. O proprietário ia exigir que ele reconstruísse, porque ele alugou o imóvel. Então, por isso que nas imobiliárias, os seguros é obrigatório. Pelo menos proteger a parte de prédio, que é do proprietário. E tu imagina ele ter um incêndio, danificou todo o conteúdo dele, a atividade profissional dele vai parar. No mês seguinte, ele tem que pagar os colaboradores, querendo ou não, são todos fechados. São famílias, né, que ele tem que sustentar. Imagina se ele não tem essa apólice contratada. De a gente pensar em se matar, né, como dos outros. Claro, a gente nunca pensa nisso, por isso que a gente trabalha para proteger o patrimônio dos nossos clientes. Mas eu comentei na roda de amigos, né? E eles falaram, realmente. Já pensou eu parar a minha atividade, que é onde vem o dinheiro, para eu pagar os meus boletos de casa, minha comida em casa, tudo, né? Vem caos, dali. Vira um caos, né? Exatamente, vira um caos a tua vida por causa que tu
simplesmente, pô, eu não contratei um seguro na minha casa ou na minha empresa que dá renda para eu sustentar toda essa parte. Então eu comentei assim, eles, nossa, Denis, isso não posso ficar sem lá na empresa. Ainda bem que tu comentou sobre isso, porque a gente acha que não vai usar, mas tá usando toda hora, né? Quem vive essa experiência de ter essa tranquilidade nunca mais consegue, pensa em ficar sem, né? Exato. E até uma analogia assim que eu gosto sempre de falar, né? É assim, hoje na tua vida, o que é mais importante, vamos lá, se eu fosse fazer uma pergunta pro Felipe, né? Felipe, hoje o que é mais importante na tua vida? É o teu veículo? É a tua casa? A tua empresa? Ou é a tua família? É família, né? Show. E se eu fosse falar, depois da família, o que hoje seria mais importante, né? Vamos lá, entre carro, casa e empresa. Carro, casa, empresa. Cara, eu acho que a casa. No meu caso, né? A casa. Vamos lá, depois provavelmente vem a empresa. Empresa e carro. E o carro. E se a gente fizer a pergunta, né? Claro que pra ti a resposta não vai ser essa, mas na grande maioria da sociedade. Quais desses patrimônios que tu protege? Normalmente, primeiro é o carro. Sim, isso é verdade. Depois é verdade. Pode ser a casa ou a empresa. Que, assim, no nosso caso, né, que eu também, como trabalho com prestação de serviço, entre a casa e a empresa, eu não tenho uma linha de produção, não tenho equipamentos, vamos dizer assim, dentro da minha empresa que traga um valor agregado tão grande, sabe? Mas se a gente falar em indústrias, empresas como comércio, que tem todo o estoque... De milhões, né? E assim, às vezes o cara protege o carro que ele usa para ir trabalhar e não protege a empresa que paga a parcela do carro, paga a parcela da casa. Um complemento mesmo. Que complementa. Então, a gente tem que... O nosso trabalho, eu sempre falo, né? Que nós não somos vendedores. O nosso papel é ser um conscientizador, né? A gente está sempre conscientizando nossos clientes para entenderem a importância do nosso produto, né? E eu sempre falo, no mundo, olha, não existe ninguém que não precisa do nosso produto. A pessoa pode não estar no momento adequado da vida para consumir, pode não ter a disponibilidade financeira para fazer um investimento nesse momento, mas a pessoa falar que não precisa, ela não é correto. Dentre esses da tua lista, né, a família, a empresa, e eu vejo também, antes da família, a vida. E aí a gente pode também estar falando sobre seguro de vida. Esse seguro de vida. É o que a gente fala, né? Quando eu falo família, eu falo assim, porque quando eu faço o meu seguro de vida, eu estou protegendo a minha família, né? Em caso de acontecer alguma situação comigo, morte, coisa a minha família vai estar amparada. E em caso de uma invalidez, hoje a gente tem até coberturas como diárias por incapacidade temporária, vamos lá, profissionais liberais, personal trainer, pessoas que dependem do seu corpo para trabalhar, né? Em caso de uma fatalidade, ter que ficar afastado do trabalho. E profissional liberal, a gente sabe, né? Não trabalha, não tem renda, né? O nome chama seguro de vida e a gente relaciona a morte. Não, um gatilho ruim, né? Então vejo esse preconceito aí com o seguro de vida. E ele é muito importante, ele é bem especial. Digo especial porque ele te ampara em um dos momentos, momentos mais difíceis da vida. Uma incapacidade, uma perda também de um familiar, né? Aí estamos falando de assistência funeral. Sim. Então, são momentos delicados. Então, o seguro de vida, ele te proporciona, mais uma vez, a tranquilidade. Eu mesma, né? Tive uma perda importante, né? Perdi minha irmã no início do ano passado. E depois, assim, de uns 2 dias, lembrei, né? Da assistência funeral, de um seguro de vida de um familiar. E tem 2 maneiras de usar, né? A gente pode usar por reembolso, então tu faz todos os trâmites ali depois, né? Tu pega a nota e aí pede o reembolso. Também para aqueles casos que a pessoa não consegue antecipar esse valor.
Então, pode estar acionando na hora que a seguradora vai direcionar aí para uma... A escolha certa na hora incerta. Então, Exato. são momentos, assim, especiais, né? Mas não preciso, mas tu tens. E a partir do momento que tu utilizar alguma vez, assim, tu vai entender essa tranquilidade. Eu fiz, mas eu falei que não quero usar isso também. Exato. E o Gustavo também, ele fez... acho legal, assim, porque tudo isso, carro, empresa, casa, muito importante, sim, mas a gente fala de valor... valor mesmo, dinheiro, né? A gente tá falando. E o seguro de vida, eu acho ele muito legal. Porque, assim, quando a Bela nasceu, né? Nossa filha tá com 1 ano e 6 meses, nasceu em fevereiro de 2024. Então, o Gustavo olhou pra mim e disse, se eu morrer amanhã... no mínimo 1 milhão para tocar a vida de início, né? Vocês têm. Então, fiquei muito feliz, né? Não por mim, né? Porque a gente sabe do nosso potencial, né? De seguir. Mas, assim, pela preocupação, né? Mas com a filha, um ato de amor, sabe? Né? É um ato de amor. Exatamente. Isso mesmo. Tu vê, assim, sendo cuidada. Então, esse seguro de vida é muito legal. Tanto que tem coberturas além da morte, que é na morte de qualquer causa, morte... Vamos dar um exemplo na prática. Por exemplo, o cara é barbeiro. Depende da mão para trabalhar. Aí entraria no seguro de vida e tu poderia contratar o DIT, que a gente fala que é diárias por incapacidade temporária. Caso ele sofreu um acidente de moto indo pro trabalho, a mão, quebrou a mão, ele não vai conseguir mais fazer o corte do teu cabelo, vai ter que ficar ali, vamos dizer, 60 dias engessado, fisioterapia, enfim. Aí ele contrata uma verba, onde ele vai poder receber essas diárias enquanto ele não trabalha. Né? Por exemplo, eu tenho uma renda de 8 mil, 10 mil, proporcionalmente vocês têm um plano que se enquadra nisso. Exatamente. Para ele não passar esse perrengue. Isso, cara, isso é muito recorrente no Brasil. Tá? E pouca gente sabe disso. Sabe que existem situações nesse sentido. Isso. Ver. E uma situação que é bem interessante, né, e que a gente acompanha, é que antigamente, né, quando falava assim seguro de vida, a primeira coisa que o cara falava é eu não vou deixar pro Ricardão, né? Sim. Vou deixar... E por isso, né, que torna-se ainda mais importante o papel do corretor e da consultoria, para que tu possa analisar o perfil de cada cliente e colocar as coberturas adequadas para o cliente em questão. Porque assim, vou dar um exemplo. Miranda, eu sou solteiro, cara, não tenho filhos, então eu não preciso de um seguro de vida, porque eu tenho aqui as minhas condições, se acontecer alguma coisa, se eu vir a faltar, eu não tenho para quem deixar, minha mãe é bem resolvida, mas assim, nesses casos específicos, a gente não está falando de cobertura de morte específica, a gente pode personalizar um produto para que o menor retorno dele vai ser em caso de morte. A gente, sim, tu és sozinho, tu não tem filho, tu não tem esposa. E se tu ficar inválido? Como que tu vai tocar a tua vida se tu não tem, vamos lá, abre aspas, ninguém ali ninguém por ti no momento desse? E principalmente nessa situação que vocês comentaram, acidente, né? Descoberta de doenças graves, também temos essa nesse sentido, por exemplo, a invalidez, ele é um benefício permanente ou ele ganha um valor para ele se manter por um período? Ele ganha um valor que a gente vai estipular, né, em apólice, mas normalmente são valores consideráveis, que dá para manter um bom tempo. Basicamente, seria o mesmo valor de uma cobertura de morte. Por exemplo, vou citar um exemplo, né, na minha apólice de seguro, se eu ficar inválido, eu tenho uma verba de 1 milhão. Então, em caso de vir a acontecer algo nesse sentido, eu tenho esse valor de indenização que não vai resolver a vida, mas vai ajudar... E vai evitar problemas também. É o que a gente fala, né? Não vai, tanto em caso de morte quanto em caso de uma invalidez, não vai trazer o ente de volta, não vai fazer com que eu recupere a invalidez, mas sem dúvida vai tornar mais confortável a minha vida dali vai conseguir comprar um carro adaptado, vai conseguir tocar a vida. Exato. Até tu falou brincando do Ricardão, né? É mais fácil a tua esposa não querer um Ricardão bem resolvida? Perfeito. Eu falo assim, fácil, cara. Eu falo assim, pelo menos ela vai escolher por amor, não vai ser por conta de dinheiro. Pois é, cara. E gostar que vá por amor, que vai ser que alguém que vai ter que cuidar da minha pequena que vai ficar mesmo. Então, é a realidade. E resolva que escolha por amor, né? Não. E assim, eu ouvi também uma vez esse comentário sobre médicos, né?
a questão de, ele cometeu um erro numa cirurgia e foi processado. Vocês têm seguro também? Existe? Como é que funciona? Isso, aí seguro é o responsabilidade civil profissional, né, Demis? Isso. Nosso ator ali, né? Lembra que ele teve uma... A gente comercializa bastante esse seguro, que é responsabilidade civil médico ou dentista. Então é para pessoas mais da área da saúde, que caso venha ocorrer um dano corporal ou moral a terceiros, que seja de responsabilidade da pessoa que esteja atendendo, ela tem uma verba para indenização, né? Então a gente teve casos já na corretora de médicos e dentistas que cometeram um erro, né, no paciente e vem processo, causar processos que tem um dano corporal, remédio, enfim, vários. Barato, né? Exatamente. E aí, onde a gente aciona a seguradora, tendo essa verba, e é um custo bem acessível, assim, né? Então, são produtos que, como o Miranda fala, a gente tem que ser um conscientizador cada vez mais dos nossos clientes e levar essas informações. Porque quando a gente leva essas informações e mostra os benefícios que tem nesse seguro de responsabilidade civil médico, no seguro de residencial, automóvel, enfim, tira toda a responsabilidade tua e passa para uma seguradora e para te dar todo o suporte na hora do problema, né? Que, querendo ou não, tranquilidade, né? Exatamente. E até fazendo um adendo, né? O seguro de responsabilidade civil profissional, a gente fala muito na área da saúde porque na atualidade é aquilo que hoje a gente mais comercializa. Porém, eles se estendem a diversas outras atividades, entre elas a nossa. Nós temos o seguro de responsabilidade civil da corretora. Então, assim, nós somos seres humanos e todos estamos passíveis de erro, né? Então, assim, se porventura a gente também falhar em alguma atuação, né, no desempenhar da nossa atividade, nós, enquanto DM e corretora de seguros e também a DM Certificação Digital, nós temos o seguro de responsabilidade civil da corretora. Então, isso nos dá uma tranquilidade maior para poder comercializar os nossos produtos. Claro que a gente sempre vai mitigar qualquer tipo de erro que a gente possa cometer, mas a gente está tranquilo que a gente sabe que se porventura vir a acontecer, além de a gente proteger o nosso patrimônio, a gente também vai conseguir amparar o cliente e não deixar ele desassistido aí por uma infelicidade nossa, né? Total. Então, basicamente, existe seguro para praticamente tudo, né? A prateleira tá cada cheia. segmento aí tem uma área, coisas que a gente nem imagina, né? Vocês lembram quando o estádio do Criciúma, o vento veio e levou tudo? Na época o Criciúma não tinha seguro daquela cobertura ali. E ficou um tempão com a metade do estádio descoberto, né? Verdade. E daí veio o Angeloni ali, botou uma grana e resolveu. Só que se tivesse um seguro, eu acho que hoje tem seguro. Hoje o clube é muito mais organizado, né? Perfeito. Mas então, às vezes, as proporções são muito gigantes. A gente passou um dia lá num pavilhão, a gente até gravou um vídeo, acho que, não sei se eu mostrei pra vocês. Cara, o cara com uma obra quase pronta, deu um vento, uma obra de milhões foi abaixo. E não tinha seguro. Claro que é uma obra em movimento, né? Mas existem situações que são irreparáveis. Daí só tu tendo uma válvula de escape nesse sentido para ficar mais tranquilo. E a gente fala, até pegando um gancho aí, né, do que tu falou, o nosso ramo ele é tão abrangente que tu falou, lá estava em construção. No grupo segurador, também a gente seguro de obra. O seguro... vai me relembrar seguro de responsabilidade civil, obras e seguro de engenharia. Risco de engenharia. Tem essas duas opções. Vamos dar um exemplo. Risco de engenharia. A minha obra danificou, deu um vendaval ou teve um problema incêndio, que foi comprovado que foi falha de engenharia. Foi durante o percurso da obra. O dano foi aos proprietários da obra. Seguro de risco de engenharia. E a gente tem o RC Obras. O RC Obras, que é para proteger danos a terceiros. O construtor e o engenheiro, por exemplo, podem contratar para não... Perfeitamente. Miranda, voou aqui voou uma parte do meu telhado e danificou o veículo de um terceiro que estava ali e caiu na cabeça de um cara que estava ali perto. Então, o RC Obras vai amparar tanto o terceiro quanto o proprietário da obra aí para que esse sonho, né, que está sendo construído não venha abaixo antes do início das atividades, né?
É o total. E hoje a parte de certificação digital. Muita gente é leigo, né, e nem sabe o que é isso. Né? Vocês foram isso lá no início. Né? Exatamente. Expliquem de uma forma mais, vamos dizer, mais popular, simples para as pessoas, por que elas precisam de uma certificação digital, principalmente para quem tem empresa, né? Nesse sentido. O certificado digital, ele, de uma forma simples, ele é uma assinatura eletrônica com validade jurídica. Então, a validade dele é igual uma assinatura em cartório, reconhecido firma, assim, por exemplo, né? A gente até comenta, né? Desculpa, que é o cartório do futuro, né? Que antes tu precisava ir lá no cartório, assinar, alguém dar um carimbo para dizer que aquela assinatura era tu mesmo, né? Por que ela tem essa autenticidade, né? Essa validade jurídica? Porque ela pode ser conferida, né? Então, se tu assina com certificado digital, para quem tu enviar, né, esse documento, a pessoa tem como verificar se aquela assinatura... Exato, então, por esse motivo. Aí temos os certificados, de uma forma simples, certificado da pessoa física, certificado da pessoa jurídica. Quem precisa fazer o certificado da pessoa física? Quem precisa de fato estar assinando, né? Engenheiro assinando mais frequência, com mais frequência, engenheiro arquiteto assinando o seu projeto, um médico assinando o seu prontuário. Então, essas pessoas que fazem uso, né, constante de assinatura, então o certificado da pessoa física é recomendado. Também ele serve para fazer a declaração de imposto de renda, tem prioridade também no recebimento, quem faz esse preenchimento com o certificado. E a facilidade também, né, desses acessos, Detran, né, o próprio Gov ali para não estar usando, tem a opção. Dá para entrar pelo Gov, pelo certificado, né? Acessar com o seu certificado. Senha Gov. Não, se tu tem o teu certificado no computador, tu vai acessar ali de forma rápida. E segura. Algo legal aqui no nosso estado, né, que já está em vigor, é a transferência de veículo. Hoje, tu consegue transferir o teu veículo sem ir no cartório, né? Já está funcionando hoje, já treina isso. Hoje ele já tem... Tu como vendedor, tu pode acessar isso. Vamos dizer, acessar o PDF ali via o site da carteira digital e por ali tu consegue assinar digitalmente. O documento já é eletrônico, o TPV, né, que substitui o DUT. O DUT, é isso, exato. Aí agora tu consegue acessar e por ali tu faz a tua assinatura. Então, acaba desburocratizando o processo, né? E tornando ele cada vez mais simples e mais tecnológico, né? E aí temos o certificado também da pessoa jurídica, né? Que esse sim Esse é obrigatório. Esse né? é obrigatório, então, goste, não goste, tem que fazer, tudo, né? Tem que renovar. Então, toda empresa que emite nota fiscal eletrônica precisa estar com o seu certificado ativo. Esse certificado, né, dependendo do modelo, pode ter validade de 1 ano ou 3 anos, aí depende do modelo aí que a pessoa vai estar optando, né? Se é em forma de arquivo, se é em forma de cartão. Em forma de cartão, né? Então, a empresa aqui precisa emitir nota fiscal eletrônica também para alimentar o e-social, né? Tem várias outras funções além da nota fiscal. Sim. Mas, assim... não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Então, se está faturando, tem que estar renovando o certificado digital, emitindo nota, tem que estar renovando o certificado digital. E aí, onde entra o nosso trabalho... É o que combina com o seguro, né? O nosso mal necessário. Nosso atendimento. Porque tem várias empresas que fazem certificado, várias empresas que fazem seguro. E aí, sim, tem várias. Mas aí entra o nosso diferencial, que é o atendimento. O atendimento, suporte. Suporte, principalmente aí não sabe que tem que agendar um horário específico ali para fazer. Né? Tem esse lado do atendimento personalizado, né, com hora marcada, por videoconferência também. Hoje, cada vez menos as pessoas têm esse tempo de cada vez mais... Sim, mais facilidade. Tem cada vez menos tempo de estar deslocando, né? Então, esse atendimento por videoconferência é muito legal. Aí leva menos de 3 minutos para estar renovando o seu certificado. E o atendimento personalizado no seguro, né? Na hora do BO. aperto, Então, esse é o... E, assim, né? Aproveitando o briefing aqui e o assunto, algo que a gente está desenvolvendo e eu vou trazer aqui em primeira mão, né? Mais voltado para a parte da certificação digital. Hoje, além da nossa base de clientes, né? Que são quem agregam e fazem o certificado estar em expansão como a gente vem crescendo,
nós estamos lançando um novo projeto, que é o Team DM Contadores. O que é isso? Hoje um dos principais parceiros para nós enquanto certificadora são os contadores. Por quê? São eles normalmente quem dão um direcionamento para o certificado tá vencendo. E normalmente o teu contador vai te direcionar um parceiro, né? E nós estamos desenvolvendo um projeto com o objetivo de agregar faturamento e fazer com que essa operação do certificado também seja mais uma vertente de receita para dentro dos escritórios de contabilidade. Então, você que é contador, você que faz com frequência certificados digitais e que deseja incrementar a receita da sua contabilidade, procure a gente, que nós estamos com propostas e propostas de parcerias assim, forte aí pros dois lados. Bem atrativas e coisas são propostas que sem dúvida vão fazer a diferença e vão ajudar bastante aí no dia a dia da contabilidade. Tanto na parte que, como a gente fala, né, parceria vai estreitar relacionamento, vai ficar mais fácil para tudo, né? Quando a gente tem um contato direto, sem dúvida a gente vai facilitar o que for possível. Mas o principal é que às vezes hoje esse serviço que já é fornecido pela contabilidade, ele pode estar sendo agregado aí junto nos serviços e a gente consegue estar trazendo, além de um atendimento de excelência para o cliente, ainda um incremento de receita para a própria contabilidade, né? E lembrando, né? Do quê? Que o suporte é todo da DM. 100%. 100%. Humanizado. Diferenciado. A gente já está encaminhando para o final aqui. Eu queria que vocês deixassem uma palavra para quem não decidiu ainda ter um seguro, para quem não decidiu ainda estar precavido. Se vocês pudessem resumir em poucas palavras, o que seria? Pressão, vai lá. Eu acredito que a palavra, se for uma palavra, é o agora. Por que o agora? Porque o amanhã pode ser tarde. É um clichê, mas é óbvio isso, né? Isso é fato. Né? Vamos lá, inspiração. Bom, diante de tantas histórias, a palavra para mim vai ser tranquilidade. Cada vez mais a gente procura, né, tranquilidade, paz de... E a paz não tem preço? A paz não tem preço. Ela tem valor, né? Então, a palavra é tranquilidade. E o que eu deixo aí é proteja o seu patrimônio, porque é difícil conquistar, mas para perder segundos, pode ser segundos. Uma faísca que pode ir tudo por água abaixo. Pessoal, e quem quiser seguir a DM Seguro, @DM Seguros no Instagram. É isso aí. E lá tem muita novidade, muito conteúdo. E quem sabe gravamos um outro, né? Porque, olha, ficou muita coisa, cara. A gente pode gravar e marcar um outro próximo. Com certeza. Quando tu começou, falou, 1 hora. Daí voando. 1 hora vai ser um tempo, né? Quando eu olhei ali que tu mexeu ali. Não, cara. Despertou. Porque assim, a gente fica pensando, né? E agora, como é que vai ser? Mas a conversa flui porque é muito assunto. E é muita ramificação. Uma coisa vai puxando a outra. Tu falou do carro que pegou fogo, já puxou para outra coisa. Daqui a pouco a gente puxa diversos assuntos. E a gente nem falou da quadra que vocês vão de beach lá. Sim. Nós somos a gente fala brincando, né? Que a dupla Mirandames, né? Gostamos de jogar futebol e até teve um episódio do Sinistro ali na Arena Criciúma que são clientes nossos e aquele quando tu assiste o vídeo das câmeras que tem até lá no nosso Instagram, caindo tudo, quem puder, né, dar uma olhadinha pra gente ver que são entender a dimensão, né? São questões de 10, 15 segundos que um sonho pode virar uma tragédia, né? E eles tiveram a tranquilidade de contratar a DM e resolveram o seu problema. Suporte. Exatamente. Agradeço a todos que estarem nos assistindo. Se inscrevam no canal aí abaixo. E bora pra cima. Bora. É isso aí, gente. Valeu. Eu tenho uma consulta médica às 3h.